Oi, pessoal. Meu nome é Joel Spadoni, eu sou psicólogo e professor de psicologia e estarei com vocês hoje para nós estudarmos sobre a psicologia e a família. Nós vamos trabalhar temas bastante pertinentes a respeito da família, dos filhos, de patrimônio. Nós vamos falar dos conflitos familiares, nós vamos falar da personalidade das pessoas que convivem nessa família, e vai ser um assunto muito importante, visto que quando nós trabalhamos a família nesse contexto da psicologia jurídica, nós estamos justamente nesse espaço, nesse intermeio aqui que é a psicologia e o direito. Nós estamos aqui num território onde os dois conhecimentos são compreendidos de modos semelhantes. Nós queremos dizer que essa interface entre a psicologia e o direito é muito importante para nós trabalharmos as questões familiares, porque a família é um lugar muito agradável de viver, muito bom de estar, mas também é um lugar de muito conflito. Também é um lugar onde muitos problemas acontecem, justamente porque os relacionamentos que estão fincados, que estão formados na família, são relacionamentos muito intensos. Então, eu convido vocês a virem comigo nessa aula para a gente estudar e trabalhar todos esses temas, ok? Então, para a gente começar, nós vamos falar dessa formação da personalidade. E como será que nós definimos personalidade? O que será que é a personalidade? Ela nada mais é do que o jeito de ser de cada um. Mas se fosse tão simples, não seria objeto de estudo tão grande há tanto tempo que a psicologia estuda a personalidade. Ela é um conceito um pouco mais profundo, um pouco mais elaborado, porque nós estamos falando do jeito de ser psicológico, do jeito de ser que as pessoas pensam, do jeito de ser cognitivo, do jeito de ser do comportamento, do jeito de ser das emoções. Viram como é mais complexo? Então, tudo isso para ser formado leva um tempo. A formação da personalidade não se dá da noite para o dia. E ninguém nasce com a personalidade pronta, completa. É claro que a gente nasce já com uma grande porção da personalidade já formada, mas a gente precisa trabalhar tudo isso, e isso é crescido, isso é desenvolvido à medida que a criança vai constituindo os seus relacionamentos, certo? Então, vamos pensar aqui que quando a gente pensa de determinada maneira, quando a gente sente de determinada maneira, quando a gente age de determinada maneira, nós estamos expressando o nosso jeito de ser, que é muito pessoal, que é muito característico de cada um. Nós vamos dizer para vocês que não existem duas personalidades idênticas. Você pode até me dizer assim, Joel, mas eu sou tão parecido com meu pai, ou Joel, eu sou tão parecido com meu primo, com a minha prima, com um irmão, até com um amigo. Por quê? Porque nós vamos criando laços de identificação à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai se desenvolvendo e que a gente vai amadurecendo. Mas isso não constitui duas personalidades idênticas, né? A gente percebe que existem personalidades que são afins, que têm momentos afins. Às vezes o pensamento é afim, às vezes alguns sentimentos são afins, às vezes a maneira de se comportar em determinados casos é afim. E isso faz com que a gente se assemelhe, com que a gente se identifique, com que a gente deseje participar de determinados grupos sociais até. Então, a personalidade é a base, é a raiz dessa nossa
maneira de ser psicologicamente falando. É claro que existe parte dessa personalidade que é constituída no nosso ser, né? Ela é como se fosse inata, ela vem das nossas pulsões, ela vem desses desejos que muitas vezes nós nem sabemos como explicar, mas a gente sabe que existe. Né? A gente nem sabe de onde que veio, mas a gente sabe que sente, a gente sabe que pensa. Né? Eu acredito que vocês todos, à medida que eu vou falando, vão identificando alguns momentos das vidas de vocês, nos quais vocês se viram diante de fatos semelhantes, ok? Mas também essa porção constituída da personalidade é uma porção que a gente constrói, que a gente escolhe, que a gente vivencia, que a gente é colocado à prova em muitas situações, que a gente é colocado à prova nos relacionamentos com os outros. Isso começa muito cedo lá do bebezinho com a mãe, que é a cuidadora, né? Por excelência, por assim dizer. É do bebezinho com o pai, depois com os avós, com os irmãozinhos, com os primos, com essa família que vai aumentando, né? E cada vez a criança ela vai sendo exposta a mais relacionamentos. Então, cada relacionamento constituído vai acrescendo algo, né? Na percepção que cada um nós temos e vai fazendo, né? A construção dessa personalidade, de muitos fatos dessa personalidade. Então, a família é muito importante nesse quesito. Vocês viram que eu citei, né, que os primeiros laços afetivos, os primeiros laços de comportamento, os primeiros laços de relacionamento ou até de como pensar é realizado nessa relação com a família, com essas pessoas mais próximas. Por isso, vai acontecer que esses laços familiares se constituam de uma maneira muito forte, muito arraigada, muito marcante, e por isso que muitas vezes a gente carrega pela vida toda, ou por boa parte da vida, algumas palavras que foram ditas, alguns jeitos, né, de agir, né, e até a gente ouve as pessoas verbalizarem assim, meu pai fazia desse jeito, eu sou igual à minha mãe porque ela fazia assim, eu também faço assim. Então, são esses comportamentos muito característicos da formação da personalidade influenciada por este meio familiar, certo? A gente tem que observar também, nessa questão aí da formação da personalidade, o mundo da criança, porque o mundo da criança é muito peculiar, é um mundo muito característico e muito, muito diferente do mundo do adulto. Porque nós adultos temos como um mundo principal, o mundo no qual nós residimos, o mundo do trabalho. Porque é no trabalho que nós encontramos a nossa identificação. Vocês viram que no começo eu disse, eu sou psicólogo. É a minha identidade, os meus laços identificatórios estão ali. Eu sou professor de psicologia. Eu me situo no mundo assim, certo? E na criança, e nesse mundo infantil, como que isso acontece? No mundo infantil é um mundo meio mágico, um mundo fantasioso, um mundo no qual a criança pensa diferente, sente diferente, se relaciona diferente, porque é tudo muito lúdico, é tudo muito fundamentado nesse brincar, nesse meio termo, né, também, nesse meio termo entre o brincar e a realidade, né? Tem um grande autor na psicanálise, na psicologia, que fala sobre isso, que é o Donald Winnicott. Então, veja, gente, esse mundo lúdico é um mundo infantil. Vocês já viram como a criança se dedica ao brincar?
Coloque a criança com alguns brinquedos, ela logo escolhe um deles e ela começa a brincar e desenvolver atividades com aquele brinquedo e vai fazendo. De repente ela quebra o brinquedo, desmonta o brinquedo, transforma o brinquedo, porque ela vai desenvolvendo ali, na relação com aquele objeto, um criar. Né? Ela vai desenvolvendo ali uma situação na qual ela passa a dominar, exercer alguma forma de domínio. E nisso ela vai se firmando com uma personalidade, certo? Mas ela não brinca só com brinquedos, ela brinca com o primo, ela brinca com o irmão, ela brinca com os colegas da escola, ela brinca com os pais, ela brinca com aquilo que estiver à mão. Porque o mundo infantil é pautado nessa situação do brincar, daquilo que é lúdico. Então, os objetos são transformados em algo para o brincar, né? Agora, junto com este brincar, junto com este mundo lúdico, existe também a situação que a criança, nesse tempo dela de desenvolvimento, é um tempo muito marcado pela aprendizagem. É marcado por aquilo que ela vai se desenvolver. Então, ela tanto vai aprender quando ela vai para a escola, e ela vai aprender lá os conteúdos que foram programados pelos pedagogos para que ela seja alfabetizada, né, para que ela se insira num meio, que ela perceba o que são as cores, as formas, as letras, os números, e nesse processo todo, é um processo de aprendizagem, ele é programado, ele acontece de uma maneira muito didática, muito prática. Mas antes dela ir para a escola aprender esses conteúdos, ela já está aprendendo em casa, ela já está aprendendo nos relacionamentos, ela já está aprendendo com a mãe, com o pai, que determinadas coisas ela não pode tocar, que determinadas coisas ela não pode fazer, e que várias coisas ela tem a liberdade de fazer e brincar e passar o seu tempo. E esse tempo lúdico, esse tempo vivido num espaço, num ambiente lúdico, é um tempo de aprendizagem. O tempo todo a criança aprende e nós adultos também. A diferença é que a gente observa que essa aprendizagem infantil ela é muito mais dinâmica, muito mais acelerada, porque é como se a criança cada hora descobrisse algo novo, ok? Vejam também que nesse processo todo de formação da personalidade da criança, a gente tem que enfatizar e salientar alguns dados que são relacionados à família. Porque a família, ela por si só se constitui num agrupamento de pessoas que estão ali reunidas sem aquela vontade, né, aquele desejo. Eu quero nascer em tal família. Não, a gente não escolhe, a gente nasce, a gente é escolhido. E naquele lugar a gente se desenvolve. Naquele lugar, naquela família que a gente nasceu, que eu não escolhi estar ali, eu desenvolvo as minhas relações afetivas mais profundas. Tanto que isso é importante e o tanto que os pais e os familiares carregam essa responsabilidade grande de conduzir esse processo infantil de uma maneira que a criança, ao mesmo tempo que ela é preservada, ela também é exposta a várias situações nas quais ela vai tanto ficar bastante gratificada, como em várias delas ela vai ser frustrada, ela vai ser testada, né, nos seus afetos. Então, nós somos forçados a conviver com pessoas e ainda mais temos que ter um comportamento, né, um sentimento, um pensamento idealizado, né, e essas relações devem, quase que obrigatoriamente, ser boas, para que a família seja considerada uma família na qual existe uma harmonia. Vejam bem, o tanto que isso é importante, porque a família, além dela ser esse ambiente emocional, né, traçado, intrincado nesses relacionamentos,
ela também define vários ambientes físicos nos quais a criança vai estar inserida, como a própria casa, o próprio quarto, a casa da vovó e do vovô, a casa do primo, do tio, né? E esses espaços familiares que são muito programados para que a criança conviva, se relacione e se desenvolva. E esse desenvolvimento é dado pela aprendizagem. Então, nós temos o ambiente físico e temos o ambiente dos afetos na família. E nesse ambiente é onde estarão sendo desenvolvidos os relacionamentos, que são os relacionamentos mais fortes, mais primários que nós temos e os mais marcantes. Ok? Então, essa família, ela também tem essa formação da personalidade que está acontecendo em todos esses ambientes que eu descrevi, ela se dá também pelas pulsões. Por quê? Essas pulsões são essas vontades internas que nós manifestamos e que as crianças simplesmente fazem sem pedir, elas simplesmente manifestam. Então imagine uma criança que está engatinhando, praticamente hipnotizada por uma tomada que tem ali, mais ou menos na altura do seu campo, né, de enxergar ali, e ela vai doidinha engatinhando ali como uma tartaruguinha para colocar o dedo, né? E aí a mãe ou o pai chega lá e tira a criança, vira ela para o outro lado, né? E ela vai tentar repetir e repetir até que ela vai dar uma birra, ela vai chorar, ela vai se manifestar porque a pulsão dela está conduzindo para aquele lugar. Ah, essa menina é birrenta. Ah, esse menino é voluntarioso. Ah, essa menina é cheia de vontade. Esse menino só faz o que ele quer. A gente não pode deixar assim. A gente começa a escutar todas essas coisas que, na verdade, estão apenas mostrando, evidenciando essas pulsões, né? Nós já passamos por isso. Quantas vezes nós já fizemos coisas que foram consideradas, né, birras lá no passado, que foram consideradas como comportamento voluntariosos. Então, nós precisamos estar atentos a isso, porque essas pulsões são manifestadas na família, no ambiente familiar. E muitas delas têm que ser ajustadas, têm que ser conduzidas. Eu quero dizer que elas têm que ser frustradas. E muitas outras devem ser permitidas. E muitos pais hoje em dia eu tenho visto que têm tido uma dificuldade muito grande de frustrar os filhos. E aí os filhos vão crescendo como donos da família, donos da verdade, donos dos pais. E são aqueles grandes déspotas que vão mandar nos pais e conduzi-los para um processo muito mais complicado, certo? Então, para formar essa personalidade aí da criança, nós temos que avaliar todos esses aspectos, pelo menos. Mas eu disse para vocês que a gente ia estudar também o casal, né? E o casal é o quê, né? Que são duas pessoas que se encontram na vida, duas pessoas que entendem que eles encontraram ali tantas identificações, tantas coisas que são semelhantes e agradáveis, que eles resolvem compartilhar a vida, constituir, né, uma nova experiência de vida juntos. E esse comportamento de compartilhar, essa ideia, né, de dividir a vida ou de reunir a vida, né, tantas metáforas que a gente pode utilizar, é que vai constituir esta relação conjugal, né, que é do mesmo jugo, que é dessa palavra jugo que vem lá do domínio, né, que antigamente lá essa família era uma família muito patriarcal, né, numa sociedade muito mais machista do que nós temos hoje, e a mulher tinha que viver para obedecer o marido e cumprir as coisas da casa, esse universo doméstico, né, que era o universo da mulher, né, esse ambiente da casa. Vocês já repararam, né, só fazendo um parênteses aqui, uma pequena provocação,
que a mulher é a rainha do lar, né? Não é dito isso? Vocês já viram o rei do lar? Já ouviram dizer do rei do lar? Não existe, porque socialmente foi construído, como a Lila disse na aula dela, que esse ambiente, essa esfera, é uma esfera da socialização da mulher. A mulher foi conduzida e preparada ao longo desses anos todos para dominar o ambiente do lar. Tanto que até hoje ela que escolhe a geladeira que vai comprar, ela que define a decoração da casa, ela que define o que vai ter na casa e tudo mais. E o homem é um coadjuvante que está ali, né, fazendo um papelzinho de ponta, né? E mesmo com toda a conquista feminina nesse universo fora do lar, que seria essa esfera masculina, né, do mundo do trabalho, dos negócios, que a mulher tem feito e tem feito de uma maneira muito interessante e muito, vamos dizer assim, de luta, né, de muita guerra, ela ainda é subjugada a essa esfera do lar. É como se alguma coisa de errado acontecesse na casa, a responsabilidade fosse da mulher. Ainda que ela seja uma grande empresária, uma grande profissional, uma grande mulher desse mundo aí da esfera masculina, né, socialmente considerado, ela ainda vai ser cobrada, ela ainda vai ser exigida desses quesitos aí da casa, da família. Olha que coisa interessante. Então, nessa relação conjugal, e aqui eu quero que todas as formas, né, de relacionamento de gênero estejam aqui contempladas, a gente vê que é uma relação, né, de uma dupla, né, onde as pessoas vão tentar desenvolver, né, confiança, né, dedicação, exclusividade. Vocês já pensaram nisso? É como se o casal, para ele se constituir, para ele existir, tivesse que ter, né, já no bojo, lá já no caminho, a ideia de que eu confio em você, você confia em mim, né? Eu me dedico a você e você se dedica a mim. É uma relação, um caminho, né, que vai e vem, né? E eu sou exclusivamente seu e você é exclusivamente meu. E esse discurso é o discurso que lá na frente, lá na hora que a gente for estudar o outro pedaço, vai se constituir na grande fonte, né, das crises, dos problemas. Tem alguma coisa errada com isso? Não estou aqui julgando. Esse trem de juízo não é coisa de psicólogo. Psicólogo vai trabalhar essa esfera aí, né, da emoção, do pensar, do comportar, né? Esse trem de juiz é coisa parrita, né, para os advogados, né, que vão trabalhar essa questão. O que a psicologia vai trazer para a gente é que o casal precisa se estabelecer nesses quesitos. O casal precisa combinar, o casal precisa definir como que eles vão se organizar nessas situações, ok? Então, gente, a vida do casal, ela pressupõe uma atividade sexual, né? E essa atividade sexual, ela deve ser prazerosa, ela deve ter uma frequência, ela deve ter a exclusividade, né? Porque isso vai trazer consequentemente a confiança, a dedicação. Então tudo isso vai sendo embutido nesse pensar sobre o casal, de forma que muitas responsabilidades são trazidas para esta relação. Hoje esse jugo é um jugo compartilhado, é um jugo no qual as pessoas se colocam nessa relação, né, de troca, né, e de cobrança. Então, vejam que essa vida sexual ela vai representar muito isso, esse domínio, essa exclusividade, e ela tem essa função de ser prazerosa, como se isso fosse uma exigência muito grande, e ao mesmo tempo ela vai trazer para a gente a possibilidade do início da família,
né? Porque a partir do momento que essa vida sexual é ativa, frequente, prazerosa, agradável, ela vai propiciar também ali no desejo do casal, né, a construção da família. E aí eles vão querer engravidar, vão querer ter filhos. Em outras formas, em outros modelos de família, né, a sexualidade ela vai servir para o prazer e a procriação em alguns casos também, mas a procriação ela depende muito, né, da vida sexual nos casais heterossexuais, ok? Então ela tem essa importância muito grande. O casal também ele se identifica e ele se coloca na ideia do trabalho, né? Porque antigamente lá atrás, naquela sociedade retrógrada e ultrapassada, o homem trabalhava e a mulher cuidava do lar, né? E hoje o homem trabalha e a mulher trabalha. O homem sai de casa para trabalhar e a mulher sai de casa para trabalhar. Esse mundo é compartilhado. Hoje a mulher limpa a casa e o homem também deve limpar a casa, né? Eu não vou dizer que isso acontece em todos os lugares, porque a nossa sociedade continua ainda muito machista, muito intolerante, né? Mas da mesma forma que a mulher conquistou os espaços sociais, o homem deve conquistar os espaços domésticos, se responsabilizando também, né, por tudo que acontece nessa esfera. Então, o trabalho, gente, ele existe, né, para vários fins. Um deles é a sobrevivência. A gente trabalha para ganhar dinheiro para sobreviver. A gente não quer trabalhar só para ganhar dinheiro e sobreviver, a gente quer trabalhar para ganhar dinheiro e realizar sonhos. A gente quer trabalhar para ter uma identidade. Eu sou Joel Spadoni, psicólogo. Eu sou Joel Spadoni, professor. É o meu trabalho. A gente quer trabalhar para ter um status, um lugar na sociedade, né? E todo trabalho traz isso. É como se ele estratificasse, né? Cada um no seu lugarzinho ali, né? Cada um com a sua função social, com o seu papel na sociedade. Mas o trabalho ele requer tempo, né? E a gente vai sair para trabalhar, vai trabalhar 8 horas, 10 horas, 6 horas, quantas horas a gente se dispuser ao trabalho, e isso faz com que a gente se dedique para o trabalho. E essa dedicação para o trabalho, consequentemente, tira tempo, né, do pai e da mãe, né, dos progenitores, tira o tempo da família. E eles vão ter que aprender a repartir esse tempo, conduzir esse tempo, de maneira que eles consigam ter o tempo de qualidade para o trabalho e o tempo de qualidade para a família. Ok? Bom, o casal também tem um outro aspecto importante da gente conversar, que é a vida social. E essa vida social, gente, ela é um divisor de águas. Porque a vida social do solteiro é uma vida mais descompromissada. E a vida social do casal já pressupõe uma companhia. E tendo uma companhia, tem um compromisso. Tendo um compromisso, tem um estreitamento de lugares, de comportamentos, de coisas que podem ser feitas e realizadas, de companhias, de lugares e uma série de coisas. Então, a vida social muda muito. É uma vida social com novos padrões, é uma vida social com novos relacionamentos, é uma vida social que muitas vezes recebe influência dos trabalhos. Então vai ter uma confraternização no trabalho da mulher, e aí o marido vai ter uma confraternização no trabalho, né, do marido, e a mulher vai, ou às vezes eles não podem ir, né? E muitas vezes essas situações vão se conduzindo, vão se perpetuando para lugares nos quais o casal vai se juntar ou vai se separar.
né? Pelo menos naquele momento. Mas vocês percebem que a vida social, ela está afetada e influenciada pelas funções do casal, pelo papel do casal, certo? E para encerrar essa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o patrimônio, que é uma consequência do trabalho, que é uma consequência da vida social. E o patrimônio é muito legal, porque as pessoas sonham em constituir um patrimônio que é justamente a reserva para a velhice, que é justamente para o deleite. Nossa, eu comprei tal coisa, eu tenho isso, eu conquistei isso com o meu trabalho. Tanto que isso é importante, tanto que isso faz bem para a personalidade. Então, observem que, além de ser essa conquista, da mesma forma, né, ou de modo semelhante como lá no trabalho, esse patrimônio traz também um status. As pessoas ganham uma visibilidade social com as suas conquistas patrimoniais. E traz essa sensação de realização, mas prestem atenção, é uma das grandes fontes, um dos grandes problemas que nós vamos conduzir quando existe lá a questão da separação. Uma das maiores brigas que vai existir é na questão do patrimônio. Ok? Gente, essa nossa primeira aula se encerra aqui, nessa questão do casal. E nós vamos ver na nossa próxima aula a questão que nós vamos abordar o casal e os filhos, para a gente ver como que essas relações vão se ampliar, né, e vão se resguardar de determinada forma. E vamos ver também a questão dos conflitos, certo? Conto com vocês e não percam, porque é uma aula muito interessante e eu conto com a presença de cada um. Até mais tarde.